Saudações rubro-negras para o nosso amor. O Mengão não para nunca, o maior a cada segundo. Vamos estar reagindo ao que a imprensa paulista vem comentando sobre o Flamengo. Mas antes de mais nada, flamenguista ajuda flamenguista. Deixa o like, compartilhe o conteúdo e também deixe o seu comentário. Todos os créditos estarão na descrição do vídeo. Hospedado, não tem essa barulheira toda não. Daqui a pouco o time vai partir lá para Stockton University, que fica a 20 minutos de distância desse hotel, para fazer o treinamento do dia. Mas antes disso, tem a entrevista coletiva de um dos personagens da vitória do Flamengo na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, Jorginho, meio-campo de 33 anos, aqui usando a camisa do Chelsea, quando a equipe foi campeã da Liga dos Campeões da Europa pela última vez, temporada de 2021. E, inclusive, naquela final, o time que era do Abramovich, agora já é outro proprietário, ganhou do time do Sheikh Mansour, que você falou aí, do Ricão, do Manchester City, viu, Escobar? Muito bem, Marcelo Correge. O assunto agora é Palmeiras, tem palmeirense aqui também. Aí, certo? Fala, torcida do Mengão, vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com ESPN trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que já se prepara aí para enfrentar o Chelsea pela próxima rodada do Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Agora bora pro conteúdo. Desenha, até pelo que a gente conhece do Al-Ahly, pelo primeiro jogo, se desenha para ter mais bola pro Flaco do que pro Tigrinho, não tenho dúvida. Até o fato dele ter dado a entrevista, às vezes sugere que ele pode vir a ser o titular. Boa. E o Flamengo, será que vem com mudanças para enfrentar o Chelsea? Mendel Bidlovski conosco no Futebol 360 para trazer informações do Flamengo. Bom dia, Mendel. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. É isso, a gente fica nessa expectativa. Como que vai ser o Flamengo para essa partida contra o Chelsea, depois da vitória na estreia contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo fez um treino ontem aqui em Atlantic City e dois jogadores que já não vinham jogando também não treinaram na parte aberta à imprensa, Alexandro e De La Cruz, dois jogadores que não estiveram presentes na partida contra o Esperance. O Alexandro vem de um desgaste muscular, mais uma vez controle de carga, não participou da parte, pelo menos da parte aberta para a imprensa do treino de ontem do Flamengo. E o De La Cruz vem de um entorse no joelho, ficou fora do jogo contra o Esperance. A tendência é que ele volte hoje aos treinamentos, mas vale lembrar que o De La Cruz não joga há um mês. Exatamente um mês atrás, no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 18 de maio, foi o último jogo do De La Cruz, que ficou todo esse tempo fora, então dificilmente, mesmo voltando aos treinamentos, ele será utilizado na partida contra o Chelsea. Quem a gente tem certeza, Abel, que estará em campo é o Jorginho. Jorginho fez uma ótima estreia com a camisa do Flamengo no jogo contra o Esperance, mais de 90%. Nos Estados Unidos, muito obrigado. Bom trabalho para você, Mendel. Professor Celso Zelt, na estreia, vitória contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo vai ter que mudar a sua forma de atuar, de jogar, a sua estratégia para enfrentar o Chelsea, professor Celso? Sem dúvida nenhuma. Eu começaria mexendo no Pedro. Acho que precisa de mais gente trabalhando em conjunto. É a primeira coisa. Tem que mexer no Pedro. E o Entraria resto, quem? O resto é o time. Eu tiraria o Pedro. Bruno Henrique. Bruno Henrique? Bruno Henrique. O Henrique é o substituto imediato ali. E o resto é o time que jogou. Gostaria de ver o Wesley jogando. O meu receio é a ausência do Alexandre, o quanto que isso poderia ter dois laterais muito ofensivos. Eu gostaria do Wesley se você tivesse a volta do Alexandre. Mas ele tá machucado, abaixo, então né? essa é a minha dúvida. Físico, né? Mas ele tem... O Varela deu um cruzamento pro gol, não foi? Tô enganado. Não foi assistência, né? Ele faz o cruzamento. Não, ele cruzou, o Luiz Araújo ajeitou e o dá Arrascaeta assistência, fez o gol. Ele participa do gol. Teve muito jogo do adversário em cima do Varela. Isso é de assustar. O tipo de eu acho que sim. Mas o Wesley sobe bastante também, né? Se você tiver... acho que o grande desafio defensivo do Flamengo é o Pedro Neto, que nós vimos ali, né? Que joga pela direita, preferencialmente pela direita. E você pode segurar alguém na esquerda, se não for
o Alexandro tá fora de ritmo, mas o Vinha tem mais capacidade defensiva, o Vinha tá recuperado, tá integrado ao elenco e tal. Ayrton Lucas. Ele tem mais capacidade defensiva que o Ayrton Lucas. Ele poderia fazer ali, talvez seja temerário em função do fato de ele estar muito tempo sem jogar. Mas se ele estiver treinando bem, fisicamente estiver bem, talvez seja uma alternativa. Porque realmente o Ayrton Lucas é um lateral muito ofensivo, que se lança muito à frente. E isso gera problemas para você marcar um jogador agudo, como é o Pedro Neto, né? Nós temos ali o jogador que pegou a maior pontuação do Chelsea, fez o gol, participou do jogador de contra-ataque assim, mortal. Eu lembro de ter feito alguns jogos dele no Wolverhampton. Já se destacava muito nisso, né? Contra uma defesa baixa, ele não tem a mesma produtividade, mas se tiver espaço para atacar... Amarela pela esquerda, para você ter alguém lá com esse cuidado para o Pedro Neto e o Wesley. E do ataque, eu também concordo com o Bruno Henrique. E aí é diferente um pouco do Palmeiras. Porque a gente fala muito do Flaco Lopes pensando no momento dos jogadores e característica de jogo. Aqui é mais característica de jogo, porque de ataque do Flamengo, acho que é só o Luiz Araújo que individualmente está muito bem. Acho que de resto não tem ninguém vivendo uma excelente fase. Só que pelo que vai ser o jogo, se o Pedro já foi pouco participativo até dentro do que foi o jogo contra o Esperance, provavelmente o Flamengo vai ficar menos com a bola. Menos com a bola. O Chelsea mais em velocidade, essa talvez. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque o próprio Felipe Luiz tocou nesse assunto em relação ao jogo com o Esperance. O Esperance é um time que está acostumado a jogar para ganhar. Dentro da liga local. Dentro da realidade dele do dia a dia. Tanto na liga local dele, quanto mesmo na Champions africana e tal. É um time que é dos grandes do continente. É um time que está acostumado a jogar para ganhar. O Flamengo também é um time que está acostumado a jogar para ganhar. A impor o seu ritmo de jogo. A ser o time dominante. Nem sempre vai ganhar, mas é o time dominante. É o time que vai ter a bola, que vai estar jogando no campo do adversário quase que o tempo todo, que vai gerar situações. Só que agora ele enfrenta o adversário do nível técnico superior. E aí, o Flamengo acho que vai tentar. Mas se não conseguir, o Flamengo impor o seu ritmo de jogo, que é aquela marcação alta, sufocar a saída de bola do time adversário, a pressão pós-perda, recuperar a bola no campo de ataque, subir a sua linha de marcação até a faixa central do campo e a partir dali construir a partir da troca de passes. O Flamengo joga assim 99,9% dos seus jogos. Só que agora tem o Chelsea do outro lado, que tecnicamente é mais qualificado do que ele. E aí? O Chelsea vai conseguir subir a sua intensidade a ponto de impedir o Flamengo de fazer isso? Ou o Chelsea vai achar interessante, olha, tá ruim pra mim não, vou ficar aqui e vou atacar espaço no contra-ataque. Essa é a grande questão. É o Flamengo ou o Flamengo vai se adaptar e fazer o contrário ele? Não, eu vou dar a bola pro Chelsea e vou ver o que eu faço no contra-ataque. Bota o Pedro Neto pra correr. Ou ele, o Flamengo, pode botar o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, o Michael para correr também. Até porque o Chelsea é um time dentro do que pensa o Maresca, e ele como técnico, foi assim lá no Leicester, quando ele foi campeão da segunda divisão, é um time também que gosta de posse de bola, de tal ritmo de ser protagonista. Mas esse Chelsea, quando ele precisa ser vertical, ele consegue... Taticamente, individualmente, tem muito mais talento, né?